estimados irmãos e irmãs que nos acompanham neste canal, o Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo, a liturgia deste terceiro domingo do tempo comum nos convida a refletir sobre a Palavra de Deus. Ela é o centro ao redor do qual se constrói e se organiza a comunidade cristã. Ao longo deste ano, iremos mergulhar na narrativa do terceiro evangelho. E o evangelista Lucas nos deixa claro desde o seu prólogo que ele não foi uma testemunha ocular de Jesus, mas que provavelmente então foi um cristão da segunda ou terceira geração que se tornou colaborador do apóstolo Paulo. Ele escreveu o terceiro evangelho por volta dos anos 80 do primeiro século para comunidades espalhadas no mundo grego. Então, depois de brevemente apresentar na sua primeira obra o tempo de Jesus, isto é, a missão, a obra, a morte e ressurreição de Jesus, ele também nos deixou um relato do tempo da igreja, isto é, que impulsionada pelo ressuscitado recebe o Espírito Santo para dar testemunho de Jesus até os confins da terra. E a primeira leitura proposta para o dia de hoje, retirada do livro de Neemias, nos descreve uma grande liturgia da palavra, celebrada em Jerusalém quase 100 anos depois do regresso dos exilados da Babilônia. O povo de Deus, reunido como uma grande assembleia litúrgica, reunidos ao redor da palavra, escutam as orientações de Deus, se deixa questionar por elas e sente o apelo à conversão que a palavra lhe traz. Depois de ouvir a palavra, faz festa. O encontro com a palavra de Deus se torna fonte de alegria e esperança para toda a comunidade. A segunda leitura, retirada da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nos apresenta a comunidade cristã como um corpo apostólico, formada por muitos membros, onde cada membro trabalha em prol do projeto comum e se coloca a serviço de todos os dons que Deus lhe confiou. E o texto do Evangelho, então, conhecido como prólogo do evangelista Lucas, começa a apresentar a finalidade do seu escrito, isto é, narrar os fatos que se realizaram entre a comunidade. E que fatos são esses? Nada mais do que o que Jesus veio realizar. Então, estes fatos se referem à vida de Jesus, às suas propostas, o seu projeto, o seu destino, tal como foram apresentados pelas testemunhas oculares, isto é, aqueles que viram, que escutaram Jesus e que se tornaram servidores da palavra. Depois de descrever então os motivos que o levou o evangelista a escrever o seu relato, ele nos transporta para o início da vida pública de Jesus. Ele, que já havia se encontrado com João Batista no deserto de Judá, mas consciente de que o Pai lhe tinha um projeto particular, regressa a Galileia. E assim, num pequeno sumário, o evangelista descreve os primeiros passos da atividade profética de Jesus na Galileia. Movido pelo Espírito, ele prega na sinagoga e suscita a admiração de todos aqueles que o escutavam. É neste cenário da sinagoga de Nazaré que Jesus proclama a palavra de Deus e atualiza na sua vida. Ele, que é a palavra que se fez carne,
apresenta o seu programa de vida e missão, que consiste em libertar os seres humanos de tudo aquilo que os priva da vida plena e lhes rouba a dignidade. Com Jesus começa um novo tempo, um jubileu de alegria, de graça, de paz e de felicidade sem fim. Para os contemporâneos de Jesus, as primeiras palavras do oráculo de Isaías, que Jesus agora proclama na sinagoga, aludiam a um profeta que havia de vir para dar início a um novo tempo, que seria um tempo de justiça, de paz, de vida em abundância. Este profeta, ungido e impulsionado pelo Espírito de Deus, teria como missão anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a redenção aos cativos, dar vista aos cegos e restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus, ele associa essa profecia à sua própria pessoa, mas acrescenta algo muito importante na leitura de hoje. Jesus faz com que essas profecias se cumpram na sua obra redentora. Portanto, a sua missão consiste em dar pleno cumprimento à palavra de Deus anunciada outrora pelo profeta Isaías. Jesus apresentou o seu programa de vida e missão. E este projeto de Jesus, apresentado na sinagoga de Nazaré, continua a ser o mesmo projeto dos seus discípulos e discípulas de hoje, que têm a responsabilidade de implementar este programa, atualizando para o nosso tempo, como Jesus fez. Isto é, oferecer aos pobres uma nova esperança. Isso ainda se faz necessário libertar as pessoas das diversas formas de aprisionamento. Ainda no nosso tempo se faz necessário cumprir com a prática da justiça, da solidariedade, de proporcionar a todos uma vida digna, segundo a proposta de Jesus. Consiste na defesa dos direitos básicos dos seres humanos, dos excluídos pela sociedade. Consiste em acolher e integrar no seio da comunidade, mas também da sociedade, os diferentes marginalizados. E isso não é uma questão de ideologia política, mas de fidelidade ao projeto anunciado por Jesus na sinagoga de Nazaré, e que ao longo da história deve ser acolhido por todos e implementado e fazer-se cumprir ao longo da história. Esta é a missão dos discípulos e das discípulas de Jesus. Manter vivo, não só na memória o que Jesus anunciou, mas o que Jesus fez.